Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro Bodytime. E hoje com a presença especial com o Dr. Paulo Lana. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Agradecer pelo convite de estar aqui participando da nossa conversa sobre essas atividades físicas, o benefício do esporte. Eu acho que é uma coisa de interesse para todos, e principalmente aqui na nossa região, que vocês têm academia com bons professores, e isso é muito interessante para nós. Ótimo. Doutor, como de praxe, apresenta para nós qual que é a tua especialidade. Eu sou de Juiz de Fora, eu fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me graduei em 84. Esse ano eu completo 40 anos de profissão. Após a graduação eu fui para São Paulo, onde eu fiz a residência no Hospital Anchieta, que é ligado ao Hospital das Clínicas. Fiz minha especialização em pé, cirurgia do pé e perna, e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Federação Sul-Americana de Medicina e Cirurgia do Pé, e fui preceptor na residência médica do Hospital Anchieta. Hoje eu tenho uma clínica em Jales de ortopedia, nós somos 3 ortopedistas, e tenho a felicidade de morar em Santa Fé. Todo dia presto serviço em Jales, mas a minha residência é em Santa Fé. Excelente. Eu já vou começar com as perguntinhas por aqui, que tem bastante dúvidas. A síndrome do impacto. A síndrome do impacto é uma resposta ao conjunto de ações. Pessoas que têm problemas articulares podem fazer musculação, devem fazer musculação ou não são permitidos? Isso é uma questão que muitas pessoas perguntam e têm muitas dúvidas. A atividade com impacto, ela é benéfica para o osso, para a formação de massa óssea e da musculatura. Só favorece a articulação fortalecimento com atividades de impacto. Quando você não usa o impacto, não existe uma formação satisfatória de massa muscular e nem a óssea. Só que isso tem que ser feito de uma forma bem cautelosa, porque vai depender de qual tipo de aluno que está fazendo, se é um idoso, se é um jovem, então isso tem que ser dosado. Mas a atividade como musculação, ela tem baixo impacto e ajuda em várias coisas. Não é porque não tem um impacto que ela não vai ajudar, né? Atividade de impacto, quando possível de ser realizada, e na grande maioria das vezes pode ser utilizada com cautela, ela é benéfica, né? Agora, nós temos que pensar que uma pessoa fazendo uma atividade com impacto, o peso com a força da gravidade, ela fazendo uma caminhada, isso multiplica por 4, ela fazendo uma corrida, isso multiplica por 10. Então é onde que necessita ser bem avaliado o paciente, se é melhor ele fazer um exercício sobre resistência ou um exercício com impacto. Os dois podem ser realizados, né? Aí quando eu falo da musculação, eu estou falando de exercício resistido, né? Então você defende a musculação porque você faz musculação? Não, primeiro eu sou um profissional da área da saúde. Como tal, não é questão de preferência, é questão de promoção da saúde, né? A musculação, propriamente dita, com o exercício resistido, né? Você consegue mensurar e manipular todas essas variáveis, a depender da amplitude do movimento, a depender do peso, do exercício, do nível de aptidão física do indivíduo, da velocidade, no caso da cadência, né? Então, da progressão de carga. Então, eu tenho um controle maior dessas variáveis quando se trata de treinamento resistido acompanhado. Eu acho, Juliano, assim, complementando isso tudo que você disse, que o exercício resistido, ele é melhor do que qualquer outro, na minha opinião.
principalmente no idoso. Hoje eu digo que faz parte de um tratamento do idoso o exercício resistido. Porque no idoso existe uma perda muscular muito grande, chegando no fim da idade da vida dele, com mais de 50% de perda de massa muscular e óssea. Então o exercício resistido é fantástico, porque ele vai poder fazer o fortalecimento da musculatura, fortalecimento da massa óssea e com isso melhorar as articulações. E sem possibilidade de lesões, assim, quando for bem conduzido. Logo quando a gente fala o idoso, tem vários tipos. Tem o idoso que já está fragilizado, o idoso que é pré-fragilizado, tem a síndrome do idoso fragilizado, a sarcopenia. Então, hoje, você não consegue recuperar um idoso só com medicamentos. O idoso ele tem que ter uma atividade física constante, que isso com toda certeza vai prolongar a vida dele, ele vai ter um melhor equilíbrio, ele vai ter uma melhor propriocepção, ele vai evitar as quedas, ele vai evitar as fraturas, que essas fraturas que ocorrem no idoso já pela deficiência da marcha, por falta de musculatura, é a grande causa de morte de um idoso, numa fratura de bacia, de fêmur. E como a gente observa, a UNB, inclusive em Brasília, ela tem um trabalho muito interessante, já com várias comprovações, de como é benéfico o exercício com resistência, e no idoso principalmente. Agora, isso pode ser feito na criança. Para você ter uma ideia, uma criança, ela precisa do tônus muscular de tronco para poder falar. Muitas vezes, uma criança que tem um baixo tônus muscular, ela não desenvolve a fala. E isso você consegue com o exercício com resistido. Olha que curioso. É muito interessante isso. Eu vou falar por mim, eu tenho um filho autista e ele não falava principalmente por causa de um tônus muscular baixo de nível de tronco. Depois que nós começamos a fazer a fisioterapia, psicomotricidade, tudo, a fala dele veio em 6 meses. O idoso sem musculatura, ele tem uma qualidade de vida muito inferior. Então a musculação é o principal modelo de treinamento para o idoso? Eu não tenho dúvida, hoje é uma terapia para o idoso. Não é um lazer, é uma terapia para o idoso. Agora, as pessoas falam, mas qualquer idoso pode fazer? Qualquer idoso pode fazer, mas aí vem já da sua parte, não só médica, a avaliação de como vai ser feito isso. Sim. E, como você disse, o exercício resistido ou a musculação, você pode usar uma infinidade de coisas para que seja feito. Você pode usar até o peso do próprio corpo para trabalhar. A calistenia. A calistenia, que é o próprio peso do corpo que você está utilizando. E isso pode ser feito em qualquer idade. Hoje é muito comum um pai chega no consultório e pergunta, meu filho pode fazer musculação? Lógico que pode. Mas quando a gente fala pode fazer um exercício, seja ele qual for, é com um profissional capacitado para isso. Não é você chegar numa academia e ficar fazendo exercício de qualquer jeito. Ou seguindo a orientação de um outro colega que já faz. Exatamente. Isso, e eu falo o seguinte, no meu consultório, eu sempre oriento isso às pessoas. Você não é só entrar e começar a fazer uma atividade. Você tem que passar por um cardiologista, você tem que passar por um clínico, para ver, inclusive, a sua capacidade anaeróbica, aeróbica, até onde o seu coração suporta uma carga. E depois da avaliação disso levada a vocês, você vai ter condição de dizer o que pode ser feito para esse paciente. Tirando de ser paciente, né? Evitar ser paciente depois, né? Então nós estamos falando assim, que para o idoso ele acha que um centro de treinamento como academia
é só alteração estética, né? E na verdade é uma alteração mais funcional para ele do que estética. Então esse comportamento neurofisiológico que ocorre através do exercício resistido, que é essa resposta, que é ganho de força, que é ganho de potência, que é ganho de neuroplasticidade, que é ganho de massa muscular mesmo. Isso gera o quê? Mobilidade, dignidade para ele no futuro. Sim, isso eu digo que até a parte estética é uma coisa boa para o idoso. Ele melhora a autoestima dele, né? Mas não é o foco isso, mas isso ocorre. Aumenta a testosterona, o exercício, ele vai ter uma disposição muito melhor. Fora que quando você está praticando uma atividade física com resistência, você libera uma série de hormônios que te tira até a dor. Hoje, para você tratar a dor crônica, você tem que fazer uma atividade física, né? Então, os hormônios que bloqueiam essa dor, depois de 15, 20 minutos você fazendo uma atividade, é uma coisa fantástica. Ele começa a produzir e estimular alguns hormônios, como serotonina, noradrenalina, endorfina. Toda essa cadeia. Então, assim, ele tem uma predisposição muito maior, ele cria uma propriocepção que isso vai evitar que ele tenha quedas, ele tem mais reflexo, ele tem uma série de coisas benéficas com a musculação. E esses problemas, esse problema articular, na verdade, você não compra, né? Você produz, você desenvolve com exercícios. Sim, a articulação, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho artrose na articulação, que é o desgaste da cartilagem, né? Posso fazer atividade? Não é que pode, você tem que fazer. Você tem que fazer, porque é a única coisa que vai te melhorar. E se você não preparar até uma articulação que tem uma artrose com fortalecimento da musculatura, qualquer cirurgia que você indicar para um idoso, ela não vai ter um resultado satisfatório. Porque se ele não tiver músculo, essa articulação não vai funcionar. E essa articulação estando deficiente, e se você tiver uma boa massa muscular e óssea, você consegue prolongar uma cirurgia de prótese, de substituição dessa articulação por muitos anos. É muito comum você pega a paciente com o joelho, com artrose, hoje nós temos ácido hialurônico, tem uma série de medicamentos que nós podemos injetar, mas se não fizer atividade física e fortalecer e reequilibrar o joelho, você não vai ter nenhum resultado. Então, sabe dizer então, que quanto mais fraco a articulação, mais forte tem que ser esse músculo. Sim, porque se você imaginar é o seguinte, um joelho, por exemplo, o joelho ele não tem um encaixe, ele tem uma posição, ele encontra um osso com o outro. O que estabiliza ele? São os grupos musculares. Eu costumo dizer que o joelho é igual uma antena de televisão. Ela tem uma base pequena e tem os cabos que mantêm ela bem posicionada e não deixa ela cair. No joelho é a mesma coisa, só que esses cabos são os músculos. Se você não tiver músculo, nem a prótese consegue resolver, porque ela vai subluxar, ela não vai ter estabilidade. A musculatura, ela dá estabilidade para o nosso esqueleto. Né? E é impressionante como o doente, fazendo uma atividade, ele tem melhora da dor e tem melhora da cartilagem. Então, Agora, você não vai indicar para um idoso que tem uma artrose ficar fazendo Cooper, ficar fazendo caminhadas longas. Então, o exercício resistido, onde que a gente tem esse ganho de massa muscular, é o principal exercício e coisa para indicação. E como você falou, foi bem categórico quando falou, e eu vou ser até um pouco pragmático quando a gente fala assim, na questão de um bom profissional, né? Então, um indivíduo que tem uma condropatia femoral ou está com sarcopenia e ele precisa desenvolver os músculos, por exemplo, do quadríceps, a gente muitas vezes acontece que o indivíduo ele chega já com um quadro nível 2 e aí pega um profissional não muito capacitado e piora o quadro dele, né? Então eu vejo, poxa, por que não faz uma prévia avaliação desse indivíduo?
desse senhor. Mas você pode, mas então não posso fazer, por exemplo, uma cadeira extensora, mas eu posso fazer uma isometria. Porque o exercício isométrico ele desenvolve também a força, a potência, e aí eu vou periodizando esse treinamento para poder evoluir para uma amplitude menor, não precisa ser uma amplitude maior, até eu desenvolver a minha massa muscular, desenvolver o gesto motor, para que eu consiga implementar uma sobrecarga maior naquele indivíduo. Ô, Juliano, eu concordo plenamente com você. Isso é o grande problema que a gente tem no consultório. Às vezes tem alguns profissionais que não têm experiência ainda ou não têm uma formação muito boa, começam a entrar em atrito com o ortopedista por causa de indicação do que fazer. Né? O que você falou é muito importante. Como que nós vamos fortalecer o músculo? Vai depender das condições do aluno. O que ele tem nessa articulação? Ele tem um desalinhamento do aparelho extensor? Ele tem um genovalgo, um genovaro? Ele tem alguma cirurgia pré-tratamento? Então você vai avaliar isso. Nós não podemos, existem alguns locais que generalizam. Não, tudo tem que ser a mesma coisa. Não é assim. Então, por exemplo, você falou a mesa extensora. A mesa extensora é muito boa. Mas se você fizer ela errada, se você fizer ela elevando uma perna além de 135 graus, se a pessoa tiver uma condropatia patelar ou um desgaste da patela, ele vai piorar a dor e não vai conseguir fazer o exercício. Então, se você faz a mesa extensora até 135 graus, ele vai ter um bom resultado. Não dá para fazer a mesa extensora porque ele é velhinho e ele não consegue subir na mesa. Você tem a parte de isometria. Então, assim, tem uma vasta gama de saídas para corrigir isso tudo. Mas é fundamental que seja. Eu não opero nenhum joelho, não ponho nenhuma prótese se antes a pessoa não fez um fortalecimento da musculatura. Sim, entendeu? Sentido. Não tem sentido. É sentido você mexer nisso. E com a nossa pandemia e esse sofrimento todo que nós passamos, a quantidade de pacientes que nós recebemos sem andar e totalmente caquético é impressionante. E a única coisa que faz ele melhorar é a atividade física controlada, bem orientada, com frequência, né? E feita por um bom profissional. Você não pode sair fazendo sozinho. Eu sou contra até essas coisas da pessoa ficar fazendo em casa, comprando aparelhos para fazer em casa e chega no consultório muitas vezes com dores causadas por um erro no fazer. Esses encontros que eu acho mais uma forma da gente deixar mais restrito afunilar mais a nossa relação entre o educador físico, que é um profissional da área da saúde, e o médico, o nutricionista, até mesmo o psicólogo, essa relação multidisciplinar que todos têm o mesmo benefício, promoção da saúde. Sim. Então nós não somos células independentes, né? Eu acho que é unicelular mesmo, ou seja, eu confesso que eu tenho bastante cliente particular que faz um acompanhamento contigo. Eu tenho, desculpa te cortar, eu tenho uma formação no Hospital Anchieta e eu trabalhei também bastante tempo na ACD de São Paulo. A ACD nessa época não tinha o centro cirúrgico e todas as crianças da ACD nós operávamos no Hospital Anchieta, que era próximo. O que eu tirei de mais valia nesse hospital e na ACD? É a equipe multidisciplinar. Não existe ser só ortopedista, ser o fisioterapeuta, ser o educador físico. Você tem que trabalhar em conjunto, você tem que, se possível for, é mais difícil isso hoje. Na época era uma outra perspectiva de tudo, de custo, tudo isso. Mas hoje dá para você fazer essa equipe multidisciplinar, porque o contato é muito fácil hoje, pela internet, pelo Zap, tudo. Facilitou. Então, eu mantenho isso até hoje. Quando eu encaminho um doente para fazer uma atividade física, eu faço questão de conversar com um profissional. E no meu consultório é aberto a todos, lá em Jales, aqui, tudo. Me ligam a hora que quer, vão no consultório a hora que quer, trocamos ideias sobre a radiografia, como que está, o que tem. Porque é muito difícil, cada um tem um conhecimento. Eu não tenho conhecimento de que exercício que eu vou indicar.
Eu sei que ele precisa fazer, nós temos noção. Como você não tem um aprofundamento na doença. Exatamente. Porque são áreas diferentes, mas são áreas que se completam. Outra coisa importante é o seguinte, que a gente vê muita falha, é a obesidade. Hoje nós temos um problema grande com a obesidade. A nossa população está a mais de 46% de obesidade. E como eu falei anteriormente, a força da gravidade no joelho, no tornozelo, no quadril, ela multiplica por 4, 10 vezes, dependendo da atividade física que está fazendo. Então, você precisa orientar o idoso que ele tem que fazer uma perda de peso para chegar a um determinado exercício. O que a gente vê muito? A pessoa extremamente obesa, com pernas desalinhadas, sai fazendo caminhada para emagrecer. Não vai emagrecer e não vai fazer caminhada. Ela vai voltar com dor. E muitas vezes, hoje, eu pego muitas fraturas por estresse. São fraturas que são causadas pela fragilidade óssea e por esse erro nas atividades. Então, quando você trabalha junto com o profissional, fica tudo mais fácil, porque às vezes o profissional não entende até onde eu posso indicar uma coisa, você outra, discutir por que não está dando certo o tratamento. Às vezes, por uma coisa, não podemos fazer assim, nós temos que fazer assado. Exatamente. Entendeu? Mas jeito tem. Jeito tem. Você consegue fazer, você pode levar um exemplo, né, um extremo. Uma pessoa com enfisema pulmonar, até nos últimos dias de vida dele, ele está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, de tórax e tudo para poder ter uma sobrevida maior. Então não existe uma pessoa que não possa fazer um exercício. Né? E você acabou trazendo um tema que é bem importante e é recorrente. Né? Acho que todos os encontros que eu tive, nós falamos sobre esse assunto, que é o crescimento da obesidade. E hoje, recentemente, eu acabei de ler um dado que é extremamente relevante, que até 2030, os Estados Unidos, pela primeira vez na história do país, ele vai ter um retrocesso em relação à qualidade de vida. Então, pensando que cada indivíduo, em média, norte-americano, ia viver uma expectativa de vida de 85 anos, essa idade vai diminuir em decorrência do sedentarismo e a obesidade. E a obesidade, como você bem disse, né? Olha o impacto que traz sobre as articulações, porque assim, não é um impacto direto, crônico. Se você fica imaginando que você fica sentado com a postura no seu laboro, lá no teu trabalho, com a sobrecarga desde o tronco ou até mesmo trabalhando em pé sobre essas articulações, a longo prazo, isso vai te trazer um impacto direto sobre essas articulações, um desgaste. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: o exercício físico, quando você vem para a academia, antes você está em estado de homeostase, estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é temperatura corporal, porque o organismo ele sempre tenta entrar num estado de homeostase, estado de equilíbrio. Temperatura corporal, frequência cardíaca, né? Então ele está sempre nivelando. Aí quando você vem para pressão arterial, quando você vem para a academia e quando você começa a fazer um esforço físico, ocorrem essas alterações. Então, de estado homeostase, ele passa para alostase. Né? Então, você quebra esse platô. Né? A questão de você ficar com tempo navegando nesse ambiente, nesse terreno, por exemplo, de obesidade ou de toxinas, desde a pessoa que fuma, ou alimentação errada, sobrecarga das articulações, existe um fenômeno que a gente chama hormese, né? O nosso organismo ele tenta equilibrar isso aí constantemente, mas se você fica muito tempo nessa condição prejudicial, chega uma hora que ele não aguenta. Né? Chega uma hora que ela não vai aguentar porque o organismo ele não vai conseguir combater esses malefícios. E aí vem as dores, vem os problemas articulares. A obesidade realmente ela traz muitas complicações. Não só na parte óssea, mas na parte cardíaca, distúrbios metabólicos, uma série de coisas. Né? É muito frequente, quando eu indico uma cirurgia para uma prótese, eu primeiro
oriento que seria mais interessante ele fazer uma reeducação alimentar, uma perda de peso e, se necessário, até uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque vai ter um resultado melhor, né? E depois ele fazendo essa recuperação física numa academia, com um bom profissional, depois de toda a avaliação disso, porque nós temos nos idosos, nos obesos, muita alteração de pressão, muita alteração de arritmia cardíaca, várias patologias que tem que estar equilibrada para poder ter um desenvolvimento melhor no exercício. E vocês vão controlando tudo isso durante a atividade, né? Porque essas mudanças ocorrem. Você está parado, está sedentário, você está naquela zona de conforto. A hora que você começa a fazer uma atividade física, vão desencadear uma série de mudanças no seu corpo, né? E a pessoa tem que estar orientada também do que vai acontecer para ela poder ir superando essas partes, né? Porque o doente ou a pessoa que está procurando uma melhor qualidade de vida muitas vezes não sabe disso. E isso é muito importante. E eu acho assim que o educador físico tem que ter muita cautela no doente idoso e nas crianças, com avaliação e com conversa com o próprio ortopedista, que passa muito por nós, e o cardiologista, da situação clínica como está, né? É aquilo, não existe a contraindicação para um exercício. Você tem que escolher qual é o melhor exercício para o que o paciente está querendo, do que o aluno seu está querendo. Eu falo que não existe exercício proibido. Existe pessoas não habilitadas para determinado tipo de exercício, a modalidade ou intensidade. Eu digo completo que isso aí eu também falo. Não existe contraindicação total. Existe, da minha parte, que eu vou acrescentar, a limitação em algumas atividades, mas que ele vai poder fazer muitas coisas, isso vai. Você vê hoje, por exemplo, como evolui uma gestação de uma mulher que está fazendo durante toda a gestação uma atividade física. É completamente diferente da pessoa que está sedentária. Sim, inclusive eu tenho uma que é gestante. Completamente diferente. O parto é muito mais fácil, ela recupera muito mais fácil no pós-parto, né? Ela tem todas as vantagens, né? Ao passo que, se ela fica sedentária, vem o edema, vem dor, vem o sobrepeso e dificulta tudo, né? Então, eu concordo plenamente com você. Existem algumas limitações para determinados pacientes, seja criança, meia-idade, gestante, o idoso, mas não dá para você pensar numa pessoa viver hoje sedentária. Né? Vai desenvolver uma série de problemas. Outro exemplo que a gente pode dizer, nós que já somos mais velhos, né, vimos o homem chegar à Lua e quando eles voltaram, eles tinham que ser tirados de cadeira de roda, de maca, de dentro da cápsula. Hoje ele sai andando. Por quê? Porque ele faz exercício continuamente. E é interessante porque Então ele sai andando como se não tivesse acontecido nada. E é interessante porque lá no espaço, gravidade zero, né, eles começaram a desenvolver algumas máquinas que, de forma pneumática, para que eles não perdam... Simular o nosso ambiente aqui na Terra. Uma deletéria, perdendo cada vez mais massa muscular, e chegavam aqui com sarcopenia, né? Outra coisa que eu acho preocupante, né, nós temos lá um centro de treinamento, academia, né? Alguns indivíduos que, aspirante a atletas, sem conhecimento ou sem acompanhamento de um profissional, que treinam sozinhos ou acompanham mesmo por distância por um coaching, se submete a um treinamento de altíssima intensidade, né, sem nenhuma avaliação prévia. E então nós conhecemos os benefícios não só muscular, né, mas as adaptações neurofisiológicas das tendões, ligamentos, toda a parte de tecido conjuntivo, ela tem as
as alterações biopositivas, né? Mas eles não conseguem perceber que esses tendões, esses ligamentos, eles não desenvolvem com a mesma magnitude que desenvolve o tecido muscular, né? E aí começam a ter as lesões. Aí você de uma hora para outra, nossa, eu lesionei meu braço, lesionei minha articulação do ombro, lesionei meu joelho, foi o exercício errado. Não é, é algo contínuo que vem acontecendo de forma crônica, constantemente. Cada dia tem um pequeno problema e as pessoas não percebem isso. Juliano, isso é muito interessante o que você falou. Para mim, paciente, para você, seu aluno, ele que chega machucado no consultório por causa de algum exercício, é o exercício de fim de semana. Aquela pessoa que quer fazer atividade física sem nenhum condicionamento para aquilo. Ela quer pôr o corpo dela a ter uma atividade muito intensa que tem influência toda essa questão de musculatura, desenvolvimento, tudo, e ele não tem esse desenvolvimento para poder fazer essa atividade física. É o exercício de fim de semana. Eu não jogo bola há 10 anos, chego lá, quero correr e jogar o dia inteiro. Então, quando chega um doente machucado lá, normalmente ele não veio de uma academia, ele veio de um esporte que ele está fazendo sozinho por conta, né? Porque isso é o que acontece. Muitas vezes ele não sabe que tem um mau alinhamento da perna que não pode fazer, ele tem um pé que apoia mal, que não tem estabilidade, o tendão está com a retração. Você vê a grande maioria de lesão do ligamento cruzado anterior por retração muscular dos isquios tibiais. Ele não tem estabilidade, ele não tem alongamento, ele vai jogar, a primeira torção ele vai romper. Lesão do tendão de Aquiles é uma frequência enorme. A pessoa, a hora que você examina, ele não tinha a menor condição de fazer aquela atividade. E o que é curioso, assim, eu sou apaixonado pelo esporte, mas agora às vezes tem alguns esportes pela moda, vamos colocar o beach tênis, vamos colocar o voleibol, o tênis, o pedal. Mas você é contra esse esporte? Não, eu sou contra a forma amadora de se preparar para o esporte, né? Então, primeiro você tem que ter uma base, né? Então, quando você pega, por exemplo, a musculação, você acabou de falar de problemas articulares no joelho, né? O profissional capacitado, ele vai olhar quando aquele indivíduo estiver agachando, se ele faz um valgo dinâmico, se o pé dele é pronado ou não, se é pronado, se é supinado, se ele tem pouca mobilidade, se ele tem um desequilíbrio nas musculaturas dos músculos agonistas e antagonistas, né? Para não fazer uma retroversão pélvica, por exemplo, lesão de lombar, né? Minha lombar está doendo. As mulheres que têm uma frequência muito grande com o objetivo de melhorar o glúteo, posterior de coxa, acaba treinando membros inferiores com maior frequência na semana, né? Um volume maior na semana. Então, eu não consigo desenvolver glúteo, então eu tenho que aumentar a minha carga de treino ou meu peso. Mas às vezes ela tem um desvio postural que pode ser funcional ou até mesmo estrutural, né? E esse funcional é decorrência do quê? Do desequilíbrio muscular, né? Isso aí, o que você falou, eu também concordo com você. Não existe uma atividade física que é melhor, pior, que é ruim, que é aquilo. É o mau condicionamento para fazer e o acompanhamento. Hoje, tanto é com essa revista aqui que eu estava lendo hoje, as lesões no beach tênis, crossfit e como tratar. Hoje, por causa da quantidade de pessoas fazendo esses esportes que são interessantes, têm os benefícios, mas muitas vezes estão fazendo com profissionais não qualificados. O beach tênis é fácil, é gostoso, é tudo, mas muitas vezes as pessoas estão com sobrepeso, não tem propriocepção, não tem equilíbrio e vai entrar jogando e 2, 3 semanas estão no consultório com epicondilite, com ruptura de ligamento do tornozelo, com dor no joelho. Por quê? É o esporte que está errado? Não, você que está fazendo errado. Exatamente. Então, você tem que fazer um esporte para recuperar alguma coisa. Eu não consigo entender a pessoa fazer isso por conta. Tem que ter um profissional associado.
Lembrando que você deixou bem claro, o problema não é o esporte. Não é o esporte. O problema é fazer mal feito o esporte. É você fazer sem conhecimento nem do seu corpo, porque você muitas vezes não tem condições de avaliar tudo que eu avalio como ortopedista, você como educador físico, tem outra visão. Né? O doente acha que simplesmente ele vai fazer uma atividade física, ele vai ficar forte, ele vai perder peso, ele vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Não acontece, ele vai ficar lesionado. É todo um processo realmente. É todo um processo. E aí ele fala assim, olha, não, mas eu pedalo, eu nado, eu vou jogar, por exemplo, o beach tennis, eu consigo. Não, é o princípio da especificidade. Exatamente. Princípio da especificidade. Cada exercício tem um treinamento específico. Por isso que eu gosto muito também do funcional. Sim. Quando você dirige para aquilo que a pessoa quer fazer. A especificidade. Né? É a especificidade, por exemplo. Quem tem um problema de coluna, quem tem um problema de uma cirurgia, de uma coisa, você tem que fazer aquela atividade que vai melhorar aquilo. Ele não, é onde nós falamos assim, não é que seja proibido. Tem suas limitações e tem suas indicações. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, um idoso. Ah, mas eu vou fazer musculação, vou ficar fortão, não vai me lesionar? Não. Eu vou te colocar no equipamento, numa máquina. Se você não consegue fazer o gesto motor de forma natural, eu vou fazer uma adaptação nessa máquina, eu vou olhar o teu gesto motor, se tiver algum desvio padrão, e eu vou fazer ajuste dessas variáveis. O que são ajustes variáveis? Como eu falei, a amplitude de movimento, desceu muito, sentiu dor? Vamos diminuir essa amplitude. Vou ajustar o peso, vou ajustar a velocidade de execução. Então, existem muitas variáveis que eu posso passar de segurança e benefício. Eu falo assim, ó, deixo o exercício de forma mais segura e mais eficiente quando ele é assistido dessa forma. Sim, você tendo todos esses parâmetros de um aluno, você vai poder fazer isso. É isso que tem que ser entendido. Porque é muito comum, você indica às vezes para o paciente assim, a senhora tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí ele volta com uma semana, aquilo me piorou muito. Peraí, como foi feito? Aonde foi feito? Né? Eu tenho facilidade, tenho o hábito, e nós somos amigos lá, como você mesmo disse, eu tenho vários pacientes que fazem com você, e lá na academia há muito tempo, sempre trocando ideia com você, com outras pessoas, eu sempre pedindo orientação a vocês, porque cada um tem um conhecimento. Então, normalmente eu entro em contato com um educador físico ou com um fisioterapeuta, explico o que tem no organismo e ele que vai indicar o que vai ser melhor para ser corrigido. Eu não tenho capacidade de ficar indicando o que ele vai fazer ou não. A gente tem noção do que é melhor ou pior pela experiência, mas não o conhecimento de como vai ser feito tudo isso. Os parâmetros que muitas vezes o médico se atenta não é o que o educador físico necessita. E muitas isso vezes... tem que ser unido, tem que ser multidisciplinar. Multidisciplinar, né? E muitas vezes o aluno chega na academia com dor na articulação da coluna, né, uma lombalgia, né? A gente passa os exercícios de fortalecimento, desde o quadrado lombar, do glúteo, dos espinais, para toda a musculatura eretrosa da coluna, né? Todos os músculos que compõem a coluna dele e daquela região. Ele fala assim, poxa, mas agora está doendo, piorou. Não, mas espera um pouquinho, essa dor é articular ou essa dor é muscular? Então, porque para você ter uma melhora, você tem que sair da zona de conforto. E melhor dessa musculatura, você tem que submeter essa musculatura a um estresse. Então, não vai pensar que você vai para a academia para poder melhorar essa musculatura, deixar ela mais forte, mais potente, mais resistente, que ela não vai doer. Porque ela faz parte de um processo, né? Ele tem um estresse mecânico, um estresse metabólico, para que ela sofra esse estresse, para que ela melhore. Então, essa dor, mas é uma dor que depois vai passar. Mas o grande problema, eu concordo com você, mas o grande problema é que se a pessoa não está num local adequado, com um profissional adequado, ele não sabe até onde essa dor é boa ou ruim. Exatamente. Coluna, por exemplo. Hoje a coluna é responsável em 80% dos afastamentos de trabalho.
Coluna, indicação de cirurgia hoje para uma coluna de hérnia de disco não chega a 2% quando bem indicada. Existe hoje, pelo SUS, que é fantástico, a escola da coluna. O que é a escola da coluna? É orientar a pessoa que tem a dor lombar, seja crônica, seja pós-cirurgia, seja por hérnia, o que for, o que deve ser feito, como ela deve se comportar para ter uma melhor condição de vida. Né? É onde que você fala, tem a dor muscular, tem a dor da articulação, né? Então a gente usa o termo assim, você tem a dor na coluna ou a dor vem de outro local, né? Sim. É na coluna ou da coluna? Você pode estar lá com uma crise de vesícula e ter uma dor lombar. Você pode ter um cálculo renal e estar com uma dor lombar. Então, isso tudo tem que ser visto e entendido. Hoje a gente vê muito, infelizmente, e por ter mais recursos, né, a quantidade de tumor ósseo é impressionante. É difícil ser uma semana não pegar uma pessoa com um tumor ósseo e que tem muita dor na coluna. E muitas vezes essa pessoa está fazendo uma atividade física errada em casa, com outro profissional que não tem um conhecimento. Então é muito complicado isso mesmo quando você fala em atividade física e dor. Então a gente tem aquela dor que é uma dor que vai ser passageira, que está saindo daquela zona de conforto, e tem aquela dor que é o limite que ele chega. Entendeu? Então isso, quem vai dizer o que tem que ser feito é o profissional da educação física. Eu vou passar para ele o que tem. Uma coluna operada é uma coluna que vai doer o resto da vida. Porque a coluna, infelizmente, a gente não consegue você fazer um tratamento que seja curativo, ele é paliativo. Um disco degenerado da coluna, que eu explico que é como se fosse um amortecedor entre uma vértebra e outra, até hoje não conseguiu ser feito um disco para substituir isso. Então, muitas vezes você... quer ver uma coisa interessante? A pessoa faz uma cirurgia de coluna a nível baixo, vamos dizer L5, S1, L4, L5. Ali na lombar. Aí faz, que é o nível que é onde tem o centro de equilíbrio do nosso organismo. Então, onde a pessoa é obesa, magra, gorda, baixa, alta, vai cair ali. Então, por isso que tem maior índice de hérnia de disco e discopatia nessas regiões. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia que faz uma artrodese. O que é artrodese? É uma fusão dessa área. Porque a coluna, você tira o disco, você tem que fazer, muitas vezes, uma fusão da vértebra para que não doa tanto. Mas isso você vai sobrecarregar outras. E às vezes ele não tem a orientação, depois da cirurgia, o que ele tem que fazer. Se ele bloqueou o centro de gravidade, ele tem que ter cuidado até com a altura do calçado que ele usa. Ele não pode ficar alterando. E você, como educador físico, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um fortalecimento do core para poder estabilizar essa coluna. Aí o que acontece com a cirurgia? Ele já vem de dor há muito tempo, já tem uma atrofia muscular enorme, vai lá, faz uma artrodese e depois não faz um segmento. Não vai ficar bom. E aí as pessoas Entendeu? às vezes não conseguem. E aí fala, aí a coluna que deu errado a cirurgia. Ah, eu não faço, eu vou fazer exercício porque vai doer mais. Não vai melhorar. Porque na verdade, se você parar, alguns alunos chegam na academia e só querem fazer abdominal porque achando que o exercício abdominal vai deixar uma estética mais bonita no abdômen. Eu falei assim, olha, presta atenção, às vezes o que você está fazendo está promovendo um desequilíbrio na tua postura. É importante você trabalhar a linha alba, o core, a linha alba, para poder compensar essa postura. É importante, mas o excesso também pode ocorrer um desequilíbrio. Assim como a obesidade, aquele indivíduo que tem aquela ptose abdominal aguda, ele tira todo o centro de gravidade, ou fazendo uma anteroversão pélvica, ali, ou até mesmo mudando o eixo da gravidade dele e tracionando a lombar dele. Sim, você até falou anteriormente sobre isso, voltando lá atrás, a questão desse fortalecimento, como tem que ser feito, como é esse desenvolvimento, né? Realmente,
ter conhecimento disso tudo faz a diferença. Conhecimento de né? biomecânica. A biomecânica. E quando você falou no início, a questão, às vezes a pessoa só trabalha tronco, só trabalha perna, só trabalha... Não pode. Você tem que trabalhar em harmonia. Essa disformia você tem que equilibrar o seu corpo. Exatamente. Nós temos hoje, por exemplo, doença do manguito rotador. Muitas vezes, sabe por que é? Uma hipertrofia muscular. O doente não sabe que ele tem lá no ombro, ele tem um espaço ósseo que ele tem que passar um músculo. Se ele faz uma hipertrofia muito grande, ele vai lesar esse músculo. Entendeu? Sim. Então, assim, tudo tem que fazer de uma forma harmônica. E um mudado... Até para estética, né? Até para estética. Até para estética. E não só para estética, mas para a parte funcional daquela articulação. Funcional. E a pessoa, se estiver fazendo bem feito, vai ter uma estética melhor, a autoestima melhora, ele vai ficar mais motivado a fazer atividade física, continuar isso. Porque também não adianta você ir lá fazer 1 mês, 2 meses. Isso a gente tem que ter o hábito contínuo de fazer alguma atividade física. E uma coisa, trazendo agora que você acabou de falar, o índice de pessoas que fazem cirurgias, que são, não tem outro recurso, 2% é um valor muito baixo. Deixa eu voltar, que eu acho que eu pulei um pouquinho de explicar isso legal, que é muito interessante. Porque algum tempo, porque eu tenho 2 hérnias na região da lombar. E segundo o ortopedista, há uns 20 anos atrás, eu não podia fazer mais nada. E eu faço agachamento com a sobrecarga com 100 quilos e não sinto uma dor. Desculpa, mas eu sou assim, totalmente diferente desse colega que indicou. Há 20 anos Esse doente que indicar não fazer mais nada, ele vai ter problema o resto da vida. Pro resto da vida. E hoje o que a gente... Isso é científico, eu vou falar na escola da coluna, que eu acabei não explicando direito isso. Por que o doente que está tratando no SUS de uma coluna, muitas vezes ele tem um resultado melhor do que um que não está tratando? Porque lá, para ele chegar numa cirurgia, ele tem que passar por toda uma etapa de reabilitação dessa coluna e orientar a vida dele como tem que ser. Não chega a 2% de indicação de cirurgia no final desse tratamento. Não chega. E hoje isso já tem vários trabalhos. Não existe indicação de mais de 2% de tratamento de coluna para cirurgia. Existe muitos resultados não satisfatórios por não seguir essas orientações. É igual a bariátrica. A bariátrica de uma paciente que fez pelo SUS, que ela leva 1 ano para ser operada, muitas vezes lá na frente ela não precisa ser operada mais, fazer uma cirurgia. E o pior... a escola da coluna é tudo isso. Ensina ele sentar, ele deitar, ele levantar, os exercícios. Então, a pessoa melhora. É igual você falou, você faz tudo isso e tem hérnia. Eu tenho hérnia cervical, tenho hérnia lombar, e eu fazendo atividade física eu equilibro. Não sinto uma dor. Não sinto nada. Né? Então, mas isso vai desde o banco que você senta, hoje a gente acaba ficando muito sedentário dentro de um consultório, levando igual. Se você não tomar cuidado, no final do dia você não consegue andar. Sim, e é curioso porque eu tenho alunos, de todos os meus alunos, eu nunca tive sequer um aluno que se lesionou durante o treinamento. Mas eu tenho relatos de alunos que, de forma aleatória, no rancho ou no carro, foi fazer um movimento aleatório, um movimento assim, inocente. E tem lesão. E sentiu dores e ficou com a coluna travada. Na academia, com um bom profissional, dificilmente tem lesão. Lógico que pode acontecer um ou outro, não pelo um erro do exercício ou alguma coisa. Às vezes a pessoa achou que estava preparada, não está. As variáveis são grandes. Às vezes tem uma degeneração por exemplo, você está fazendo uma atividade física, você pode ter uma dor forte no ombro e dali passar a doer muito, e você vai fazer um exame e tem uma ruptura. Todo mundo, nós, ortopedistas, sabemos, depois de 45 anos, todo mundo tem degeneração do manguito rotador. Então, você vai ter uma lesão. Você pode abaixar para pegar uma pedrinha e jogar fora e ter uma lesão do manguito. Né? Então, tem tudo isso, mas você vê um aluno que lesionou na academia é a coisa mais rara.
O que eu falo é a lesão no esporte, você vê muito mais no esporte amador ou no esporte de alta performance, o rendimento. Isso já é uma coisa além do organismo. O organismo não foi feito para isso. A pessoa se predispõe a fazer aquilo, mas ela tem consciência que ela vai parar cedo, ela vai ter lesões graves. Você vê qualquer jogador de futebol aí com alto rendimento, ele tem várias lesões, fez várias cirurgias. Você vê o pessoal da ginástica olímpica, que é um alto impacto, né? Alto impacto. O nível de lesões elevadíssimo. Porque não tem controle dessas variáveis. Porque ali já não é não é uma falta de treinamento, é vamos dizer, uma sobrecarga e um estresse exagerado para as articulações, a musculatura. Ela não vai suportar nunca isso. É suprafisiológico, né? Então, é suprafisiológico. Então tem que separar essas coisas, né? Porque eu costumo dizer que enquanto você está indo para a academia para praticar o exercício físico, você vai ter os benefícios dele. Mas enquanto você usa a musculação com fins de esporte, aí vem as consequências. Você tem que ter muita saúde porque você vai perder saúde. É um efeito deletério, você vai perder saúde nessa busca. Você tem que estar bem preparado para fazer qualquer atividade, né? E dizer que eu sou contra o esporte? Não, absolutamente. Não, eu acho lindo o esporte, sou apaixonado, mas assim, eu falo, existe para quem, por quê, quando e onde. Qual o objetivo que ele quer da vida dele, né? Exatamente. A gente não pode generalizar tudo, né? Mas eu acho assim, a atividade física é fundamental na vida do ser humano. Sim. Você pode ver, os animais sedentários, eles são obesos, eles não andam direito, eles têm sequelas, tudo. Exatamente. Você pega um cachorro de porte grande e deixa ele trancado num canilzinho pequeno, ele acaba nem andando. Sim. Vai atrofiando, você vai perdendo toda a força muscular e as articulações vão deteriorando. E assim, né? É o ser humano. Nós somos iguais, né? Somos iguais. Então, tudo é questão do equilíbrio e o bom senso, né? Você tem que ter uma alimentação perfeita, você tem que ter um equilíbrio do seu peso, ter a disciplina em fazer a atividade, procurar uma boa academia, procurar um bom profissional, fazer as avaliações corretamente, que aí você vai poder vai usufruir dessa atividade com prazer, com bem-estar para o seu corpo e tudo, né? O exercício nunca é maléfico, ele sempre é bem-vindo, né? Não dá para ficar sem, né? Não dá. É uma coisa assim que hoje você, em consultório, principalmente de ortopedia, você reabilitando a pessoa nessa parte física, você evita muitas cirurgias, né? Muitas cirurgias. E para você fazer uma cirurgia também de uma articulação, essa articulação tem que estar preparada, a musculatura, para poder suportar isso e conseguir reabilitar, porque senão não consegue. Às vezes é muito comum e é triste um doente hemiplégico, com alguma sequela assim que ele não consiga andar e fazer o fortalecimento da musculatura. É muito difícil você colocar uma prótese, porque ela não tem uma funcionalidade boa, ela tem instabilidade, ela tem uma série de problemas. Não vai aderir de forma correta. Por causa da falta da musculatura. E outra coisa, essa questão também que eu acho, a questão de medicamentos para melhorar a musculatura, então isso aqui, se não tiver o exercício, não vai melhorar. Então você pode tomar o colágeno que for, você pode tomar o que for para sarcopenia, principalmente no velhinho. Se ele não tiver atividade física, não vai ter resultado nenhum. Condroitina, né? Glucosamina, CSM... Nada. Não adianta. Nada. Mesmo o ácido hialurônico. Uma das orientações, eu uso muito o ácido hialurônico hoje, que ele evita muito a prótese, mas se não fizer uma atividade física, não fizer um exercício para essa articulação, ele nem absorve. C2. Mas, doutor, então assim, o que eu acho importante? Eu sempre falo para os meus alunos,
a força é a valência uma das mais importantes, porque através da força física você consegue ter equilíbrio, você consegue ter mais mobilidade, mais estrutura, ou seja, e quando eu falo força, não é para você ficar musculoso, é para ter dignidade, é para ter locomoção, é para ter desenvolvimento locomotor mesmo, né? Então, assim, para você, para o idoso, conseguir pegar uma sacola do supermercado, conseguir levantar até mesmo do seu assento sem dificuldade, né? Porque hoje eu vejo o idoso, para ele levantar de uma cadeira, ele tem que primeiro distribuir a força no braço da cadeira com as pernas para poder sobrepor um obstáculo, para poder levantar, né? Por quê? Porque falta força. E é uma capacidade neurofuncional que eu acho que uma das mais importantes. Sim, um esqueleto, vamos dizer assim, não funciona sem músculo. Exatamente. Não tem, né? Não tem jeito. Então, se seu músculo está sendo deteriorado, você tem que fazer algo para reconstruir, para poder ter um movimento. Sim. Né? Então, a postura, né? De criança, mesmo nós já na meia-idade, se você não tiver um grupo muscular equilibrado, você não vai conseguir correção de postura. Muitas vezes eu discuto com o fisioterapeuta, a pessoa passa meses e mais meses fazendo um RPG, ou mesmo um Pilates, e depois não tem musculatura suficiente para manter o que conseguiu num RPG. Sim. Eu falo sempre para meus doentes, quando me indico um RPG, depois que você chegar no fim do RPG, do que o fisioterapeuta planejou até onde você pode ir, você tem obrigatoriamente que fazer uma atividade física contínua para manter essa musculatura organizada, né? E não adianta você querer também fortalecer uma musculatura que está toda desequilibrada, uma postura errada. Não é? Os músculos tônicos, fáscicos. Né? E é o que você falou, a gente tem que trabalhar tudo como agonista e antagonista, tem que ter um equilíbrio de tudo isso. Sinergismo entre eles. Às vezes é muito comum o pessoal pensa só em alongamento. Não é só alongamento que vai melhorar muito, pelo contrário, tem doenças que se você alongar, você vai piorar. Entendeu? Exatamente. Você vai tirar a estabilidade. Mas, não tem que ter alongamento. Não, você tem que ter o equilíbrio disso, né? Porque as lesões musculares, o local de maior acometimento são a junção miotendíneas. Por quê? Porque tem uma força desproporcional do tendão com o músculo. Com o músculo. Então, é muito complexo isso, né? E isso cabe a nós orientar os nossos clientes. Muitas vezes eu vejo o cliente fazendo alongamento de um músculo fáscico, onde ele deveria alongar o músculo tônico. Ou seja, aquele músculo que está mais encurtado, ele está fortalecendo, e o músculo que está aquele músculo que está com maior hiperatividade, ele está fortalecendo ele, e aquele músculo que está com maior um músculo fáscico, ele está assim com bastante alongamento, e ele está alongando mais ainda, ou seja, ocorre o oposto. Você vai ter um efeito oposto do que você está pretendendo. Do que você está procurando, exatamente. Então, são essas coisas que, quando você procura um profissional que tem conhecimento, uma academia que é bem equipada, que tem aparelhos bons, é diferente. Você tem um resultado maior. O que eu acho interessante é que às vezes você vê algum indivíduo com protusão de ombro, que é muito comum hoje, acho que isso é decorrente da posição que você fica muito no celular, ou a postura, e protusão de ombro, e eu vejo eles fortalecendo muito peitoral, né? E não fortalecendo romboide, subespinhoso, redondo maior. A questão de ombro é muito frequente realmente. E a maior causa de dor e lesão é o desequilíbrio muscular do ombro. E é de cinesia que a gente fala, músculo esquelético. Você vê a escápula alada, enorme em crianças e em adultos, que basta você trabalhar aquele grupo muscular para estabilizar isso. E ainda mais que o ombro, você tem grande amplitude e mobilidade, porque a articulação... é um grupo muscular muito grande. E a articulação glenomeral ela é bem rasa, então ela é mais suscetível a lesões. Né?
Você tem muitas lesões nesse, né? Ombro, joelho, a musculatura posterior da coxa, tem muitas lesões. É, né? Outra coisa que eu vejo que as pessoas treinam muito nas academias é anterior de coxa, quadríceps de modo geral, reto femoral, e ocorre esse desequilíbrio dos posteriores, isquiotibiais. Sim. E aí é onde leva muita condropatia de patela, porque a perna tem que fazer, os isquiotibiais estão tracionando e o quadríceps está com muito mais força. Muito mais força. E aí quando você vai, final de semana, jogar a bola, aquele chute que você dá na bola, os isquiotibiais não conseguem frear depois o chute. E assim, isso é muito comum. A lesão posterior da coxa e a lesão do cruzado anterior por causa de desequilíbrio muscular é absurdo. Eu tenho vários pacientes que tratam comigo há bastante tempo e que eu falei, se você não mexer com isso aqui, você vai ter lesão do cruzado. Se você não fizer isso, você vai ter lesão do cruzado. Chega um dia, ele está com a lesão do cruzado. Aí você vai examinar aquela retração enorme dos isquiotibiais. Não tem músculo que suporta. E por outro lado também, o exagero danifica a articulação. Sim. Né? Porque tudo é aquilo, é o que você falou, a gente tem que trabalhar em harmonia. Não adianta você ter um músculo super hipertrofiado que você vai ter lesão da articulação. Porque é como se tivesse, principalmente se ele for biarticulado, vamos dizer assim, né? Ocupa duas articulações. Você vai ter uma compressão na cartilagem em excesso. Né? Eu tenho várias pessoas que fazem atividade assim, muito intensa, que você tem que pedir, diminui, porque você vai voltar ao melhor. Agora está passando do limite. Eu costumo dizer assim, você tem que cuidar para você treinar. Você gosta de treinar? Então cuida para você treinar. Por isso que nos meus protocolos de treinamento, eu faço uso das periodizações de treinamento, onde ocorre a fase de choque, a fase de recuperação, regeneração, estabilização. Então, o aluno, meu cliente passa por todas essas fases, para quê? Para que tenha integridade das articulações, não só a parte de desenvolvimento da parte muscular, mas a saúde articular também. Porque eu quero que ele treine comigo há muitos anos. É o que você tem que fazer, você tem que fazer uma programação desse tratamento, vamos dizer assim. Não é uma coisa que você vai chegar lá e não sabe como vai chegar lá na frente. Você tem que ter as etapas, você tem que fazer uma avaliação bem feita, é onde que a gente fala da questão do profissional. Que você indo num bom profissional, ele vai saber fazer isso. O médico não sabe fazer isso. Não compete a nós fazer isso. E não compete a gente ficar discutindo também, o professor está certo, o médico está errado, o fisioterapeuta. Cada um tem seu papel. Por isso, quando você trabalha numa equipe multidisciplinar, é muito interessante que cada um passe o seu conhecimento naquela hora e o doente sai com uma indicação muito melhor. Às vezes é uma questão de ego, de vaidade, de ambas as partes, né? Então, ele não sabe nada, eu também não, você não sabe nada. Ele está indicando coisa que não é para fazer. Não é da área, então... Isso é uma bobeira, porque eu sempre falo para os meus doentes, chegou lá ou no fisioterapeuta, ou no educador físico, se ele tiver alguma dúvida, se ele estiver de acordo, passa o meu telefone para ele, para a gente discutir, para a gente dizer como que é. Eu já tive casos de doentes ter problema de joelho, deformidades grandes, e essa pessoa fazia uma atividade totalmente incompatível. Ela não tinha como melhorar. Aí uma justificativa do profissional virou para mim e falou assim, mas essa atividade de sentar e levantar é a principal e tem que ser feita sempre e tem que fortalecer muito. Opa, mas espera aí, ele tem um genovalgo, ele tem uma patela que luxa. Como nós vamos trabalhar isso para chegar ao resultado? Precisa do trabalho, mas o que vai ser melhor? Né? Você não é complicado você ficar fazendo agachamento numa pessoa que tem um desalinhamento da perna. Aí tem onde não tem profissionais capacitados, generaliza. Não, você vai fazer fortalecimento de coxa só com agachamento. Não, e aí se tem um genovalgo, o tendão patelar, ele não... Você vai causar um mau alinhamento dele e vai... Porque ele não vai tracionar dentro da tróclea femoral. A patela vai se deteriorar. Vai. Então isso é tudo aquela questão. Tem que procurar um local que tenha profissionais capacitados. Né? Aí você sair fazendo atividade física por conta própria, pode estar certo que você vai fazer coisa errada. Porque a gente não tem esse conhecimento.
O que é interessante essa analogia que ele fez? É até interessante trazer para esse encontro. Mas ele vai usar o agachamento, levantar e sentar para o resto da vida? Sim, ele vai precisar. Mas espera um pouquinho, como é que eu vou preparar para o que ele vai precisar fazer? O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer algo para ele. Exatamente. Eu preciso realinhar esse eixo dele. Exatamente. Às vezes às vezes é uma cirurgia, às vezes é um fortalecimento muscular mais de um lado e um alongamento do outro. Isso tem que ser avaliado pelos profissionais, tanto o médico, o educador físico. Paulo, isso aqui não dá para eu fazer, eu não consigo fazer isso. Vamos mexer, você acha que uma cirurgia vai poder resolver? O que você acha? Até onde você acha que dá para fazer isso ou não? A gente vê muito, Juliana, assim, as pessoas, tem vários motivos, culturais, financeiros, a dificuldade de médico, dificuldade de um bom profissional. Às vezes ela procura um lugar mais barato ou vai com um leigo querer fazer umas coisas e acaba ficando muito pior. Sim. Uma pessoa às vezes está com problema de coluna, está fazendo lá uma outra atividade com massagista, com fisioterapeuta mesmo, e você não sabe nem o que tem na coluna. Às vezes tem uma hérnia, tem um tumor. Então o profissional precisa passar um para o outro, a coluna dele tem isso, isso, isso. Vamos tomar cuidado com isso. Hoje, por exemplo, você vê, que a gente vê muito no consultório também, a dor pélvica. Hoje tem profissionais muito capacitados na fisioterapia pélvica. É impressionante a melhora. Porque também ali no cóccix, nós temos uma quantidade de ligamentos enorme que faz toda a estabilidade da pelve. Sim. E é impressionante o que isso leva à dor pélvica e à dor lombar. Entendeu? E aí quem vai conseguir corrigir isso? Só o fisioterapeuta especializado em fisioterapia pélvica. Então você vê, é muito complexo isso. Às vezes acha que ir numa academia é simples. E você encontra muito cliente... eu estou com dor na lombar, é meu isquiotibial, dor nos isquiotibiais, dor ciático, isquiático, né? E muitas das vezes está alongando o isquiático, mas é o teu piriforme, está inflamado. E você fica ali constantemente trabalhando, liberação dos piriformes, dos rotadores. Do isquiático e o problema é no piriforme, está inflamado. Então, assim, eu acho que a pessoa só ganha estando numa academia, com um profissional bom. Né? Ele às vezes acha que vai pagar mais caro, que não compensa, mas isso vai ser um diferencial lá na frente. Porque saúde não tem preço. Não tem preço. Depois que a gente perde, é difícil recuperar. Né? Doutor, queria agradecer imensamente a tua presença, as tuas informações, foi enriquecedora, esclarecedora. E faço o convite, estendo o convite para que possa vir mais vezes, para a gente bater um bate-papo, assuntos mais específicos de algumas articulações, as articulações que são mais acometidas durante o treinamento. A gente pode tratar assuntos sobre alta performance e alto rendimento também. Então eu espero convidar você para que você possa vir mais vezes para a gente... Eu que agradeço, Juliana, essa participação aqui com vocês, essa troca de algum conhecimento nosso, né? E estou à disposição também, o que você precisar lá em Jales, aqui, o que você tiver dúvida quanto aos meus pacientes, ou até de outros alunos de você, se quiser tirar alguma ideia, trocar alguma ideia, estou às ordens lá para isso, entendeu? E é sempre bom a gente manter esse contato, porque não dá para trabalhar independente. Não dá. Nós não vamos chegar a nada se trabalhar independente. Né? Nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. E principalmente o nosso cliente. Isso mesmo. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a toda a equipe lá da academia.